Então, pessoal, estamos aqui no coração de Londres, no coração cultural, né, amor? Sim. Agora a gente vai entrar lá no The National Gallery. Agora estamos aqui na Trafalgar Square, o coração cultural de Londres. Ali atrás está a National Gallery. Aqui é a praça onde fica cheia de turistas e artistas. É assim, gente, come here, vem com a gente. A entrada tava errada, mas agora tá certa. Oi, é uma galeria bem grande, né? Bem grande. Pessoal, e não paga nada para entrar. Essa é a obra A Virgem dos Rochedos. Essa obra do Renascimento, presente na National Gallery, nos mostra a Virgem Maria, o Menino Jesus, São João Batista e um anjo em uma gruta misteriosa. Vamos indo, pessoal. Chegamos aqui na galeria. Agora esse é outro quadro. Obra de um autor desconhecido, Díptico de Wilton. Este díptico apresenta o rei Ricardo II ajoelhado diante da Virgem e do Menino Jesus, acompanhado por santos padroeiros. A obra de Marco Zoppo, Cristo Morto Sustentado por Santos. A obra de Hércole de Robert, o Díptico dos Este. E a obra do mestre de Santa Verônica com o Sudário. Workshop de Rogier van der Weyden, Retrato de uma Dama. Antonello da Messina, Retrato de um Homem. Obra de Benozzo Gozzoli, A Virgem e o Menino entronizados entre anjos e santos. Nesta obra profundamente devocional, Benozzo Gozzoli apresenta a Virgem Maria sentada em um trono majestoso, com o menino Jesus em seu colo, cercados por anjos e santos em atitude de reverência. Obra de Fra Filippo Lippi, A Anunciação. Esta obra retrata o momento em que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela será mãe de Jesus. Obra de Cosimo Tura, São Jerônimo. Obra de Carlo Crivelli, A Anunciação com São Emídio. E a obra de Cosimo Tura, A Virgem e o Menino entronizados. Obra de Giovanni Battista Cima da Conegliano, A Incredulidade de São Tomé. Nesta cena, Cima da Conegliano retrata o momento em que o apóstolo Tomé toca as chagas de Cristo ressuscitado, confirmando sua fé. Obra de Giovanni Battista Cima da Conegliano, A Virgem e o Menino. Obra de Giovanni Bellini, O Cristo Morto Sustentado por Dois Anjos.
E na parte frontal, damos de cara com a obra de Fra Angelico, Retábulo de São Domingos de Fiesole. E logo atrás está a obra O Retábulo de Sampier Maggiore. É uma obra de arte florentina do século XIV, criada por Jacopo di Cione, originalmente feito para a igreja de Sampier Maggiore em Florença. É um políptico complexo, caracterizado pelo uso de ouro e pela técnica de têmpera sobre painel, que narra cenas bíblicas e exibe figuras de santos. Suas partes estão hoje dispersas em diversas coleções, incluindo a National Gallery em Londres. Obra de Bernardino Fungai, A Virgem e o Menino com Querubins. Logo em seguida, essa linda obra de Bartolomé Bermejo, São Miguel triunfa sobre o demônio. Obra de Hans Melling, A Virgem e o Menino. Obra de Michael Pacher, A Virgem e o Menino entronizado com anjos e santos. Agora vamos falar sobre a obra de Francesco Pezzolino, Triunfo de Davi. Nesta cena, Davi é mostrado em um cortejo triunfal após derrotar Golias. Ele aparece em um carro decorado, cercado por soldados e músicos, celebrando sua vitória. Ao adentrar as icônicas salas vermelhas da National Gallery, o visitante é imediatamente envolvido por uma atmosfera de intensidade, solenidade e beleza atemporal. As paredes pintadas em tons profundos de vermelho carmim criam um cenário rico e caloroso que não apenas valoriza cada obra exposta, mas também evoca a grandiosidade de antigos salões palacianos e capelas renascentistas. Essas salas, localizadas no coração do museu, geralmente entre as salas 2 a 14, abrigam algumas das obras mais notáveis da pintura europeia dos séculos XV e XVI, incluindo nomes como Michelangelo, Rafael, Leonardo, Titian, Bronzino, Veronese e Holbein. A cor vermelha aqui não é um detalhe decorativo, ela desempenha um papel psicológico e simbólico. As lojas do museu são projetadas para estender o encanto da arte além das paredes da galeria. Mais do que simples lojas de lembranças, esses espaços funcionam como curadorias de objetos inspirados na coleção, oferecendo uma variedade surpreendente de produtos que unem arte, design e utilidade. Entre as prateleiras é possível encontrar livros de arte, catálogos de exposições, gravuras, emolduras ou para colecionadores, além de itens de papelaria sofisticados, como cadernos, marcadores e agendas ilustradas com detalhes de obras icônicas. Há também uma linha especial de itens infantis, com livros ilustrados, jogos, quebra-cabeças e brinquedos educativos.
A National Gallery é um dos museus de arte mais importantes do mundo. Fundada em 1824, sua criação teve como objetivo tornar a arte acessível a todos, um verdadeiro presente para o povo britânico. O acervo começou com apenas 38 pinturas compradas do banqueiro John Julius Argenstein. Hoje, abriga mais de 2.300 obras, que datam do século XIII ao início do século XX, incluindo mestres como Van Gogh, Da Vinci, Rembrandt, Turner, Monet e muitos outros. Com entrada gratuita, a galeria celebra não apenas a arte, mas também o poder do conhecimento, da contemplação e da conexão humana com a beleza através dos séculos. Esse piano aqui não é obra de arte, mas sim um instrumento usado nos concertos que a National Gallery oferece ao público. Olha a Whistle Jacket. Esse cavalo foi pintado por George Stubbs e é tão grande que parece que vai pular da tela a qualquer momento. Poema diante da tela. No silêncio dourado das salas eternas, cores sussurram histórias sem fim, de pincéis que dançaram com almas internas e olhos que viram o mundo assim. São séculos presos em traços e luz, ecos de amores, batalhas, razão. Ali onde o tempo repousa e conduz, a arte que toca sem explicação. Que cada tela inspire um olhar, um passo, um sonho, uma nova canção. Porque a beleza, ao se revelar, é ponte entre o humano e a criação. E assim nos perdemos, só para encontrar o que a arte sempre quis revelar. Chegamos, galera! Tower Bridge.